Oi, gente. Então, tô entrando ao vivo, sem ter avisado previamente, né? Muito previamente. Só deixei lá no Stories rapidinho. Porque a gente começa hoje a nossa segunda semana temática, né? E a gente vai falar hoje sobre... Ei, Gabi! A gente vai começar hoje a nossa Semana da Saúde Financeira. E eu tinha gravado um vídeo pra botar no IGTV, mas aí o áudio ficou ruim. Aí eu falei, quer saber? Vou entrar ao vivo pra bater aquele papo. E aí eu acho que, assim, que era legal a gente começar a falar sobre isso, né? Sobre dinheiro, saúde financeira, finanças, organização, tudo isso. E eu queria contar um pouco da minha história, porque eu acho que é sempre bom, assim, a gente entender quem é que tá falando as coisas pra gente, né? Porque às vezes não faz muito sentido a história de todo mundo, de todas as pessoas, mas quando a gente escuta a história de alguém, a gente sabe mais ou menos como ela é, o que ela já viveu, às vezes a gente aprende com isso e às vezes a gente percebe que aquela pessoa é uma pessoa legal da gente ouvir falar. Tá falando sobre qualquer tipo de assuntos, né? E aí eu queria falar um pouco da minha relação com dinheiro, a história da minha família com dinheiro e como isso, querendo ou não, determina certas coisas que a gente acredita a respeito, né? Então, assim, não venho de uma família endinheirada, que tem herança ou qualquer coisa do tipo, não. Meus avós sempre trabalharam muito, meu avô sempre foi do comércio, sempre viveu de comércio, ele já teve açougue, já teve padaria, ele tinha sítio e aí ele criava animais, vendia os animais. O negócio dele é gosta de comprar e vender. O negócio do meu avô é isso, é tipo comprar barato e vender mais caro. Aí às vezes ele compra e revende uma coisa várias vezes e fica ganhando dinheiro com isso. Então ele sempre teve, tipo assim, nessa questão, uma relação boa com dinheiro. De nunca achar ruim e de fazer essa questão da especulação, que é outra palavra que a gente tem costuma ter, é comum as pessoas terem uma ideia de ser ruim, que especular é ruim. E aí a gente tem que entender que nada necessariamente por si só é ruim, entendeu? Então assim, especular, apostar, investir, tudo isso é uma aposta. Tudo isso a gente está apostando que uma coisa vai dar certo e a gente espera obter os resultados disso. Mas, gente, tudo na vida é uma aposta. Tudo na vida é uma aposta. Só que algumas coisas a gente aposta com um pouquinho de mais de certeza do que aquilo ele pode gerar e outras pessoas não. Então, por exemplo, oi tia. Então, por exemplo, quando a gente tá escolhendo uma profissão, a gente tá fazendo uma aposta de que aquilo ali vai dar um retorno emocional, que a gente vai ser feliz com aquilo, de que aquilo ali vai dar uma boa profissão pra gente, então a gente tá apostando numa coisa. Quando a gente tá escolhendo uma pessoa para ser nossa companheira de vida, a gente tá apostando num caminho. Então tudo é especulação, tudo é aposta, isso não é uma coisa ruim. Isso é que a gente tem que começar a tirar algumas ideias da nossa cabeça a respeito de algumas coisas. Enfim, então ele sempre foi do comércio, sempre teve comércio, então ele sempre comprou e vendeu coisas, mas nunca teve muito dinheiro. Enfim, não foi estudar, não foi assim, não teve formação acadêmica nem nada do tipo. E minha mãe teve. Minha mãe passou no vestibular, foi a primeira que passou no vestibular na família deles, né? Na nossa família, assim, nesse círculo menor. E aí ela foi morar no Rio, aí conheceu meu pai lá, minha família toda é do Rio. A família da minha mãe é do Rio, a família do meu pai é do Rio Grande do Sul e eles se encontraram no Rio. E eles se casaram e eles vieram morar em São Luís. Meu pai trabalhava na Vale na época e aí eles vieram, eles não tinham, tipo, praticamente nada, passaram um ano comendo sarnambi, que era, tipo, a comida mais barata que tinha. Então, assim, não vim de uma situação de abundância. E isso é uma coisa que eu acho que é complexa hoje em dia, porque, assim, por várias variáveis, não dá pra gente pincelar tudo que existe no mundo, mas a gente consegue perceber algumas coisas. Tipo assim, eu nunca tive muito, mas eu nunca passei necessidade. Mas o que acontece é que, tipo assim, minha mãe é arquiteta, então minha mãe lida com as coisas, com o belo, com a estética, com a organização, com as coisas bonitas. Então isso sempre esteve na minha vida. Então sempre assim, se arrumar bem, sabe, estar bem apresentável, sempre foi uma coisa que era comum pra mim, sempre foi uma coisa que eu gostei, sempre foi uma coisa de mim que eu gostava disso. E isso, querendo ou não, passa a impressão de que tem um pouco a mais do que muitas pessoas. Mas venhamos e convenhamos que isso não é um fator determinante, porque existe gente com muito dinheiro que não se cuida, que não se veste bem, e existe gente que tem menos e que se cuida mais e se apresenta melhor. É um indício? É um indicador, mas não é determinante. E o que acontece? Sempre
passou assim, na minha infância até que não, mas na minha adolescência e nesse fato de começar a faculdade, começou aquela coisa assim, porque tem dinheiro, porque é riquinha, porque isso, porque aquilo. Isso é péssimo, gente, isso é péssimo. Eu não tô falando que é péssimo pra pessoa que é alvo disso, mas é péssimo porque a gente percebe o tipo de pensamento que essa pessoa tem. E é um pensamento limitante, né? Uma crença limitante. Eu já falei que eu não gosto muito desses jargões, mas ajudam a gente a perceber certas coisas. Porque assim, em primeiro lugar, uma das coisas que eu acho cara, é péssimo, a pessoa achar que o fato de alguém ter dinheiro é porque ela tirou de outra pessoa. Isso, assim, limita muito a maneira como a gente lida com dinheiro. Porque ninguém, gente, tira dinheiro de ninguém. As pessoas não ficam ricas, pelo menos boa parte delas, de formas ilícitas. Eu sei que tem alguma coisa a ver com o fato da corrupção, da política, como é que é no nosso país. E a gente tem aquela ideia de que todo mundo que ficou endinheirado de alguma forma, ficou endinheirado da forma errada. Ficou endinheirado roubando de alguém. E já que ele tá roubando de alguém, ele tá tirando dessa pessoa, então essa pessoa não tem porque a outra pessoa tem. Mas isso tá errado, tá? Isso tá errado. Por que a gente tá errado? Porque assim, a gente tem que pensar que quem tem dinheiro gasta. Ou seja, se eu tenho mais dinheiro, eu gasto mais dinheiro, eu compro mais roupa, eu vou morar num lugar melhor, eu vou comprar uma comida mais cara, eu vou num restaurante diferente, eu vou sair mais, eu vou gastar mais dinheiro na rua. E gastar dinheiro é bom, porque gastar dinheiro circula a moeda. A gente tem a ideia de que a desigualdade social é assim, alguém tem muito dinheiro e porque uma pessoa tem muito dinheiro, a outra pessoa não tem. E não é isso, gente, porque o dinheiro é um. Só existe um dinheiro e esse dinheiro está circulando. E quando a gente tem mais dinheiro, a gente gasta mais dinheiro. E quando a gente gasta mais dinheiro, a gente está passando o dinheiro de uma pessoa para outra. O Bruno Perini tem um post que ele já postou algumas vezes, ele fala às vezes no perfil dele que é muito legal. É o seguinte, por exemplo, eu sou empresária e aí eu quero aumentar a minha empresa. Para aumentar a minha empresa, eu vou no banco e pego um empréstimo. Tá? Então eu fui no banco, peguei o empréstimo. Esse dinheiro que eu peguei o empréstimo, eu quero aumentar a minha empresa. Então o que eu faço? Contrato mais pessoas, compro mais insumos. E esse dinheiro que estava no banco, que eu peguei, eu empreguei mais pessoas. Então eu passo esse mesmo dinheiro para as outras pessoas que são o seu salário. Essas pessoas vão receber seu salário e vão poder pagar o quê? Os seus empréstimos, as suas contas, vão poder ir no restaurante sair, vão poder ir na loja e comprar. E aí, o mesmo dinheiro que estava no banco, que passou pela minha mão, que está na mão da outra pessoa, ela vai circular, o dinheiro vai circular. Então, todo mundo enriquece junto, porque eu pego mais empréstimo, então eu passo para a pessoa ganhou o salário dela, ela enricou também, então ela vai ganhando mais dinheiro, vai gastando mais dinheiro, e o dinheiro vai circulando. Mas o dinheiro é só um. Então é importante, gente, a gente pensar que quando a pessoa tem mais dinheiro, ela gasta mais dinheiro. E se ela gasta mais dinheiro, ela está passando o dinheiro adiante. Então o problema não é o dinheiro, não é a moeda em si, não é o papel em si. Gente, não tem como o papel ser uma coisa ruim, porque isso é uma outra ideia que as pessoas têm. Foi só ganhar dinheiro, foi só ir pro emprego que começou a ganhar mais dinheiro, foi só ter ganhado esse dinheiro que a pessoa, tá vendo como é que ela tá? Ficou ruim, ficou gananciosa, coisa. Gente, é impossível isso acontecer, as coisas não acontecem assim. A pessoa sempre foi ruim, só que antes ela não tinha dinheiro, então não tinha como mostrar, e agora ela tem e ela mostra. Mas um papel em si não tem valor nenhum. O papel não tem valor. Se é o papel de uma nota ou um papel em branco, quem tá dando valor é a gente, entendeu? Então não tem como o dinheiro tornar ninguém ruim. A pessoa já era ruim e o fato de ter ganhado só conseguiu mostrar isso a mais, tá? Isso é importante, por quê? Porque a gente não tem como conseguir acumular, guardar uma coisa que a gente acha que torna as outras pessoas ruins. Entendeu? A gente não vai conseguir. Inconscientemente a gente vai gastar, não vai ter tanto, não vai valorizar tanto. É aquela coisa assim, eu não posso dar valor para dinheiro porque eu só penso nisso. Você não vai dar, você vai gastar o dinheiro. Entendeu? Você vai gastar. E quem gasta, não que gastar seja ruim, mas gastar desenfreadamente é. Porque a gente precisa ter um pouco de dinheiro. Então, dinheiro, gente, não é ruim. Dinheiro é só um mecanismo da gente obter as coisas. O que a gente vai fazer com ele, cabe a nós. É que nem assim, o dinheiro foi uma coisa que foi criada para facilitar as trocas. Antes, quando a gente aprendeu na escola, quando descobriram o Brasil, que tinha os escambos, que trocavam os espelhos de Portugal pelos temperos, pelo ouro, pelas coisas daqui.
Então, para facilitar essas trocas, criaram-se o dinheiro. Então, não tem como ser ruim. Pensa que eu estou fazendo uma troca, eu estou trocando um produto pelo outro. É só um mecanismo de facilitar as coisas. Então, o dinheiro não torna ninguém ruim. A gente quer ter sim dinheiro, quer ganhar muito, quer guardar muito. Por quê? Porque só com dinheiro que a gente pode ajudar as pessoas que a gente ama, que a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, que a gente pode comprar uma comida melhor, morar numa casa melhor, poder ajudar as pessoas necessitadas, as ONGs, os animais, tudo, viajar, ser feliz no sentido de poder ter experiências que tragam a gente felicidade, poder pagar uma escola melhor para o nosso filho. Então, dinheiro não é ruim, o que a gente faz com ele pode ser ruim ou não, isso depende da pessoa. Tá? Então a gente tem sim que querer ganhar muito dinheiro, guardar, investir, fazer. Então isso era um dos propósitos que eu queria começar a falar sobre isso, porque eu acho que a gente tem muitos pensamentos errados. Então, voltando um pouco pro início da live, continuando a história da minha família. Então, meus pais vieram pra cá, começaram a trabalhar muito, demais, e conseguiram começar a guardar dinheiro e escalar na vida, né? Começou a ter com mais coisas, até que a gente, enfim, vive bem. Eu comecei a viver, presenciar de perto essa questão do dinheiro, de as pessoas acharem ruim, principalmente eu acho, talvez antes, mas eu acho que o marco mesmo que eu presenciei foi quando a minha irmã começou a fazer engenharia ambiental. Ela fez na USP, em São Carlos, e engenharia ambiental, querendo ou não, apesar de ser um curso de exatas, é bem humano, né? E eu acho que existe uma corrente de pregação contra o dinheiro, contra isso na área de humanas, o que eu acho bem ruim, tá? Então assim, minha irmã fazia engenharia ambiental na USP e o povo lá querendo ser o riponga da vida e não sei o que, aí queriam ir pra aula de abadá e havaiana, querendo pregar que, enfim, que o mercado é ruim e que a gente tem que ser essa vibe e tudo mais. E minha irmã se arrumava direitinho e tudo mais, e aí ficava, filhinha de riquinho, opressor, classe dominadora, opressora. Gente, tá? Vamos parar com isso. Quem tem dinheiro emprega, quem tem dinheiro contrata, então quem tem dinheiro faz o dinheiro circular, então distribui o dinheiro. A gente tem que sempre lembrar disso, tá bom? E eu acho engraçado uma pessoa que tá de abadá ficar criticando os outros. Porque pra você ir pra ter um abadá, você foi pra uma festa. E pra você for pra uma festa, você tem dinheiro pra pagar. Porque quem não tem dinheiro não vai pra festa. Quem tem dinheiro tá pagando conta de luz, tá pagando conta de comida. Então, é aquela hipocrisia básica que a gente vê muito por aí. E aí minha irmã começou a se vestir menos pra poder se enquadrar num grupo social. E, gente, pelo amor de Deus, meus pais batalharam muito pra ter o que eles tinham, pra poder dar uma roupa boa, pra poder pagar minha irmã morar fora. Por que eu tenho que ter vergonha disso? Por que eu tenho que achar ruim os meus pais terem dinheiro se eles conseguiram conquistar esse dinheiro com trabalho duro, com esforço, com sacrifício? Por que, gente? Não faz o mínimo sentido. Mas hoje, agora, né, tem muito dessa coisa, e eu acho que a gente não tem que ter vergonha de trabalhar e de ser bem pago pelo nosso trabalho, remuneração do nosso esforço. Então eu tenho que querer ganhar muito sim, e tenho que achar que, acho bom sim, então ganho muito, gasto, guardo e ajudo quem eu posso, tá? Então esse é um dos princípios que a gente tem que começar. E quando eu fui pra faculdade também acabei acontecendo as mesmas coisas comigo. Acho que talvez isso seja um pouco mais de faculdade de universidade pública, que tem aquela coisa de novo, de achar que o problema é desigualdade social. O problema não é a desigualdade, tá? O problema é que a pessoa que tá embaixo, a pessoa que tem muito pouco, ter tão pouco que não consegue ter as coisas mínimas necessárias para a vida. As pessoas acham que a desigualdade social é do capitalismo desenfreado, e não é. Os países com mais desigualdade social não são os capitalistas, tá? Quando a gente vai ver, tem um índice para marcar a desigualdade social, tá? E o problema não é tem uma pessoa que tem muito, a diferença entre a pessoa que tem muito e a pessoa que tem pouco. Não, o problema não é essa diferença. Porque eu não tô nem aí pra quem ganha muito, o meu problema é quem ganha pouco. A gente quer que quem ganha pouco ganhe bastante, o suficiente pra ter a vida dela. Então assim, por exemplo, vamos ilustrar com um exemplo essa questão.
desigualdade. Se a desigualdade de uma pessoa que ganha R$1 e uma pessoa que ganha 1.000 é muito grande, é uma diferença de 1.000, certo? A diferença é 1.000. Mas a desigualdade de uma pessoa que tem 5 milhões para uma pessoa que tem 1 milhão é menor, a diferença é só 5 vezes. Mas nem de longe a vida de quem que tá embaixo tá melhor que quem tá de cima. Vocês estão me entendendo? O problema não é a diferença entre quem ganha muito e quem ganha pouco. O problema é quem ganha pouco e quem tá ganhando muito pouco. A gente quer que quem ganhe pouco, quem esteja ganhando pouco, comece a ganhar mais. Então a gente não tem que se importar com quem tem muito dinheiro, gente. A gente tem que se importar em querer chegar lá. A gente tem que querer estar lá. E a gente tem que querer ajudar as pessoas que têm menos. Mas o problema não é esse, tá? Porque a gente, desigualdade do país. Gente, não tem problema nenhum a desigualdade do país, entendeu? O problema é quem tá lá embaixo. Por exemplo, a desigualdade nos Estados Unidos é muito maior do que a desigualdade nos países africanos que morrem de pobreza. Mas quem é que tá pior? É o país que tem menos desigualdade, mas é o que tá todo mundo pobre. Então eu tô um pouco me lixando pra desigualdade social. O que a gente tem que se importar é com como tá as pessoas que têm pouco, tá bom? Então, contei a minha história, contei um pouco desse problema, dessa questão de falar tão mal de dinheiro. Gente, quando a gente fala mal de dinheiro, a gente tá alimentando a nossa inconsciência de dificultar com que a gente tenha também, tá bom? Porque se a gente acha que dinheiro torna as pessoas ruins, se a gente acha que tendo dinheiro eu tô deixando alguém pobre, e que se eu tô tendo dinheiro eu tô fazendo uma pessoa ficar pobre, passar fome, a gente nunca vai ter. Nunca vai conseguir acumular. A gente inconscientemente, de alguma forma, vai se livrar disso, tá? Então, essas eram as primeiras mensagens que eu queria falar um pouquinho sobre mentalidade, como é que a gente tem que ir mudando essas ideias que a gente tem internas, que a gente às vezes nem percebe que tem. Sabe, a gente é uma coisa tão assim que todo mundo alimenta sempre na sociedade, nas conversas, que a gente às vezes alimenta porque faz sentido desigualdade, porque assim, desigualdade, a gente nunca acha que desigualdade é uma palavra boa, né? Então a gente fala assim, o Brasil tem muita desigualdade social, e a gente acha que isso é uma coisa ruim, que é uma coisa ruim, e propriamente não é ruim por si só, tá bom? Então a gente tem que pensar, refletir sobre esses pensamentos que a gente tem pra poder a gente melhorar a nossa vida. Então sempre a gente tem que mudar a nossa cabeça pra poder a gente conseguir mais coisas, tá? Então, desigualdade por si só não é ruim, tá? E a gente tem sim que querer ganhar muito, isso não torna a gente ruim. A pessoa vai ser ruim por si só, tendo ou não dinheiro, isso aí não influencia. E queria entrar um pouco na minha relação, eu individualmente, em relação à questão de dinheiro, e por que eu fui atrás do curso do Bruno, de viver de renda, e como isso mudou a minha vida em relação ao dinheiro. Então assim, sempre vivi numa família de autônomos e tinha essa questão do meu avô ser comerciante. Então eu sempre tive assim um tino para comércio, um tino para fazer dinheiro. Fazer dinheiro não quer dizer que ter dinheiro, tá? Porque a gente pode fazer e não saber o que fazer com ele quando a gente tiver. Então, por exemplo, quando eu fazia engenharia, eu sempre acabei guardando um pouquinho, mas eu sempre fui meio gastadeira também, né? Então assim, quando eu entrei na engenharia, que eu fiz engenharia antes de fazer medicina, tá? Eu ganhei uma viagem, minha mãe ganhou uma viagem internacional para a Europa por um serviço que ela fez, e aí todo o dinheiro que eu tinha guardado e mais uns dinheiros que eu ganhei para viajar, para comprar coisas para mim, eu não comprei nada para mim, comprei um souvenir e uma camiseta, e todo o resto eu comprei de coisas para vender. Não tinha a mínima ideia se ia dar certo ou não, mas eu tinha na minha cabeça que não tinha como dar errado. E aí eu comprei tudo no Duty Free, essas coisas, perfume, maquiagem, diaba 4, e vendi tudo. E aí tripliquei o meu dinheiro. Eu tinha, não lembro exatamente a conta, mas era tipo assim, eu tinha R$1.000, comprei, vendi e fiz 3.000. E aí, coincidentemente, a gente conseguiu viajar mais naquela época. Eu peguei esses 3.000, troquei tudo em dólar, e eu fiz mais uma viagem e vendi tudinho, e aí quintupliquei o dinheiro que eu tinha. E aí eu fiquei nessa de fazer dinheiro, mas eu não sabia o que fazer com o dinheiro depois de eu ganhar. Eu tinha essa ideia de fazer, porque querendo ou não, gente, um dia eu ia precisar, um dia todo mundo precisa, mas eu não sabia o que fazer. Então eu fiquei nessa de viajar e comprar coisa pra vender, eu fiz isso umas 3, 4 vezes, deu certo. Eu tô prendendo meu cabelo, que aqui tá muito quente.
Eu tô com tudo fechado para não fazer barulho. Enfim. E aí eu fiz isso algumas vezes, viajei para comprar. E aí, enquanto eu não tava viajando e eu tava fazendo engenharia, eu vendia lanche na universidade. Então, assim, gente, eu acho importante falar isso, porque não é que é pra exaltar quem eu sou ou o que eu fiz, mas assim, eu nunca precisei disso. Eu nunca precisei desse dinheiro naquele momento. Meus pais pagavam todas as minhas contas, eu tinha carro, eu tinha as coisas que eu queria, mas eu queria ter o meu. Isso sempre partiu de mim, ninguém nunca colocou que eu precisasse fazer aquilo. Então eu comprava salgado num lugar barato e vendia mais caro na universidade. Fazia brigadeiro, vendia brigadeiro, fazia tudo, né? Eu fazia suco, fazia brigadeiro, fazia bolo e comprava os salgados e refrigerante e vendia. E aí eu fui fazendo dinheiro. Aí, quando eu entrei na medicina, eu ainda viajei 2 vezes para comprar e para vender coisa e tinha guardado esse dinheiro, tinha acumulado esse dinheiro, mas eu não sabia o que fazer com esse dinheiro. Aí tive alguns percalços no meio do caminho, acabei emprestando esse dinheiro todo e só fui terminar de receber outro dia, então tipo 10 anos depois não, mas uns 5 anos depois. Mas enfim, isso sempre foi de mim, mas eu não sabia o que fazer com esse dinheiro. E aí tá bom, aí eu me formei, não trabalhei logo de cara, né, porque tive outro e tudo mais. E aí entrei nessa vida de trabalhar e precisar pagar conta e tudo mais. E eu não tinha nada guardado. Eu tinha tipo assim, R$1.000, R$2.000, uma coisa assim. Não tinha dinheiro, porque eu me mudei antes de receber meu primeiro salário. A louca. Enfim, mas aí como eu já seguia a Lara, e a Lara sempre falava do Bruno. E eu fiz parte da história, eu presenciei a história da Lara, da pessoa que parcelava as contas da Renner para uma pessoa que do nada começou a viver bem, ter as coisas e viajar. Gente, eu acho que tem alguma coisa aí que eu devia aprender também. Então, depois de muito ela falar, eu comecei a seguir o Bruno Perino. O Bruno, quem não conhece, tem um perfil de investimentos e tudo mais. E aí ele começou a falar do curso dele. E aí eu comecei a ver as coisas, acompanhar o perfil dele. E aí eu vendo, gente. Aí aquela coisa assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre investimentos assim. Eu sabia assim, bolsa de valores, parecia uma coisa muito distante, por uma coisa muito não a minha realidade. Então eu não fazia a mínima ideia que aquilo ali era pra pessoas normais, do mundo normal, assim, entendeu? Pra mim era aquela coisa assim, sabe, Wall Street, aquele povo engravatado. Eu não pensava que aquilo ali era uma coisa para as pessoas normais como a gente. Mas enfim, eu comecei a seguir o Bruno, e aí eu comecei daquela pessoa que não conhecia nada, não sabia de nada, mas percebi que pra alguma pessoa serviu e eu, cara, eu acho que eu tenho que fazer isso. Cara, eu acho que eu devia aprender isso. Aí eu comecei a aprender, e aí o cara, eu preciso disso. Nossa, todo mundo precisa disso. A gente não tem educação financeira, a grande maioria das pessoas, a gente não aprendeu nada disso na escola. Na verdade, na escola eles queriam tornar a gente, todo mundo, num socialistazinho, né? Assim, eu acho que quem não foi quem não teve assim um pouquinho com socialismo na escola, eu acho meio estranho, mas quem não percebeu que isso era uma cilada, porque eles ensinam tudo assim, tendencioso, sempre foi tendencioso pra gente, também não entra no mundo real, tá? Eu acho isso, depois a gente pode esclarecer mais sobre isso depois. Mas enfim, eu comecei a seguir o Bruno, eu passei de uma pessoa que não sabia nada pra uma pessoa de perceber que todo mundo precisa saber disso, todo mundo precisa ter um mínimo de conhecimento. Eu não tô aqui tentando fazer o que o Bruno faz, de jeito nenhum, eu não tenho conhecimento suficiente para isso. O que eu tô querendo fazer aqui é passar um pouco da minha experiência e um pouco do meu conhecimento da forma mais simples possível, de que a gente possa botar isso na nossa vida, de uma pessoa que só trabalha e só gasta e faz conta, para uma pessoa que consegue investir e programar e progredir e chegar na riqueza, porque eu acho que todo mundo tem que querer isso. Então assim, eu comecei, e aí, graças a Deus, eu comecei a seguir ele poucos meses antes de abrir a turma dele. E aí eu fiquei naquela dúvida, eu vou começar a investir com pouco que eu tenho, ou eu vou pegar todo esse dinheiro que eu tenho guardado e fazer o curso dele? Eu fiquei nesse dilema. Mas aí eu cheguei num ponto que eu percebi o seguinte, de que adianta eu tentar investir se eu não sei o que fazer? Se eu não sei como investir? Então ficou muito claro pra mim que eu tinha mesmo que gastar todo o dinheiro que eu tinha pra fazer o curso dele. E eu gastei, e eu não gosto mais, eu não queria usar essa palavra, apesar de ser a palavra certa, mas foi um investimento, porque eu já recuperei todo o dinheiro, já multiplicou. Eu acho engraçado, eu fico falando assim, gente, depois que a gente faz o curso do Bruno, parece que multiplica dinheiro na nossa conta. Porque a gente cria uma mentalidade, uma postura tão diferente em relação ao dinheiro depois disso, que parece que começa a sobrar dinheiro, e que não é que sobra, é que a gente cria consciência sobre as coisas.
tá? Sobre orçamento, sobre gastos, sobre do porquê guardar dinheiro, porquê investir. E aí tem algumas coisas que eu queria começar a desmistificar. Assim, investimento por si só não vai deixar ninguém rico. É muito raro uma pessoa ficar rica só porque investiu. Talvez com muitos anos, com muita coisa, mas não. Para que é investimento? A gente acha que investimento é uma coisa de outro mundo. Mas eu queria que a gente pensasse que investimento é uma forma de fazer o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso trabalho render mais, para a gente ter uma segurança para o longo prazo, tá? Eu li as perguntinhas que mandaram na caixinha, eu vou botar outra caixinha hoje depois dessa live, e aí vocês mandem mais coisas, sobre coisas que vocês gostariam que eu falasse, tudo mais, que a gente vai destrinchando tudo. Mas enfim, então, eu comecei a ler bastante coisas a respeito disso, comecei a estudar demais, nossa, talvez o assunto que eu mais gosto de estudar hoje em dia é isso. E aí eu percebi que eu nunca gostei de banco. Eu sempre tive uma coisa assim de achar que o banco tava me roubando, sabe? Então eu nunca gostei de deixar dinheiro no banco, que é outra burrice, outra coisa que a gente tem que desmistificar, tá? Então, eu comecei a perceber que investimento é uma coisa necessária para todas as pessoas, principalmente para quem não tem muito dinheiro. Principalmente para quem não ganha muito no salário todo dia. Essa pessoa é a pessoa que precisa mais de investimento, não é a pessoa que tem muito dinheiro. Porque a pessoa que tem muito dinheiro, que tem um salário muito alto, ela não passa muita necessidade de saber, tipo assim, de saber se mês que vem vai ter dinheiro ou não para fazer uma viagem, para fazer uma coisa. Estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô assim, a pessoa que ganha um salário e que 80% do salário está comprometido com as contas, é uma pessoa que precisa aprender muito mais sobre dinheiro e investimento do que uma pessoa que ganha 1 milhão e gasta só 10 mil com a conta dela. Por quê? Porque ela ganha muito mais, então sempre vai sobrar mais dinheiro. Então quem tem um orçamento mais apertado é a pessoa que precisa estudar mais sobre investimento. Não é que o investimento vai deixar ela rica, mas é o investimento que vai dar segurança para a vida dela. É isso que eu entendo como investimento. Então, eu não quero me prolongar muito nessa live, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente tem que entender que guardar dinheiro, aplicar o dinheiro em algum lugar, tem que ser que nem uma conta. Sabe conta de luz, aluguel, o IPVA do carro, a gasolina, que todo mês a gente tem que pagar? Pois todo mês a gente tem que ter a nossa conta do investimento, que é o dinheiro que a gente vai guardar para o nosso futuro. Então, quem são as coisas / pessoas mais importantes da nossa vida? É a gente. Eu, meu filho, tudo mais. Então, o meu futuro, o nosso futuro é a coisa mais importante para mim. Tem que ser mais importante do que pagar a conta de luz. Então, se eu determinei que eu vou guardar X% do meu salário todo mês, a primeira conta que eu vou pagar é de transferir para minha conta que eu vou fazer meu investimento. E, meu amigo, depois eu me viro para pagar as contas. Entendeu? A coisa mais importante é o nosso futuro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o dinheiro da conta para o investimento. E não pagar todas as contas, fazer todos os jantares na rua que eu quiser fazer no final do mês. E no final do mês, se sobrar, eu guardo. Não pode ser assim, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é se pagar. Pagar o nosso futuro. Preservar o nosso futuro para a gente viver bem. Tá? Então, nossa, eu falei demais. Era isso. Assim, a live, conversa inicial pra gente falar sobre saúde financeira. Eu tenho muita coisa pra falar a respeito, gente. Eu tenho muita coisa pra falar de tudo, né? Que eu gosto de falar. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu vou deixar ela disponível 24 horas. Depois eu vou colocar ela no YouTube, porque fica difícil, assim, tá muito longa pra botar parcelado no IGTV. E eu espero que vocês tenham gostado, então mandem direct com as dúvidas sobre o que vocês mais querem ver falando. Então vai ser sempre tudo falando desse jeitinho que a gente fala, simples, porque se for pra complicar, já tem muita coisa complicada na vida, a gente tem que simplificar ao máximo. E eu queria fazer uma proposta diferente do que normalmente eu vejo as pessoas falando sobre investimento por aí. Por quê? Gente, tudo depende. Tudo depende, é lógico que depende. Qual que é o melhor investimento? Depende. Qual que é a melhor dieta? Depende. Qual que é o melhor exercício? Depende. Tudo depende. Mas, às vezes a gente precisa saber tanto conhecimento sobre tudo para entender qual é o nosso depende. E eu tô querendo fazer uma simplificação. Eu sempre tento fazer uma simplificação. Lógico que a melhor dieta depende, mas é óbvio que a melhor dieta é baseada
alimentos naturais. Então, existe uma variação grande de low carb para fazer? Existe. Então, a gente vai tentando encontrar nosso caminho. E meu objetivo é isso. Fazer vários caminhos simples. Ai, obrigada, Anne. Vários caminhos simples. Quais são os caminhos a serem traçados? E a gente perceber do ponto de partida onde a gente está e qual o caminho. Então, eu quero diminuir a quantidade de dependes e tentar traçar com vocês um caminho para cada um de nós. Esse é que é meu objetivo, eu espero que a gente vai conseguir, tá? E sempre quando vocês mandam feedback dizendo o que vocês querem, o que faz mais sentido, é muito bom porque eu consigo fazer uma coisa mais direcionada, mais personalizada, mais individualizada. Então é isso. Essa foi a conversa inicial sobre dinheiro, sobre investimentos e que todo mundo precisa fazer. Então, quando a gente terminar essa semana, eu já quero que todo mundo esteja aberto com contas na corretora, que a gente vai começar a fazer esse dinheiro multiplicar e proliferar. Ixalá, tá bom? Então, beijinhos, muito obrigada por quem esteve aqui. Muito obrigada, Anne, toda assim, a força que você me dá, que eu gosto muito. Eu já te falei isso, muito importante vocês estarem aqui, sabe? Dá mais energia, fazer mais sentido eu estar aqui, podendo ajudar tanta gente. Então é isso. Beijos, muito obrigada. Eu vou deixar a live salva. Quem perdeu alguma parte e quiser olhar de novo, tá bom? Beijos!